Olá, seja mais uma vez muito, mas muito bem-vindo ao nosso encontro semanal que infelizmente chega ao seu último dia, chega ao seu último encontro, depois de, chegamos à nossa quarta semana juntos, trabalhando semana a semana esses importantes conteúdos relacionados à disciplina de gestão de pessoas no curso de administração. Eu, professora Indiara, e você passamos boas semanas aqui discutindo esse importante conteúdo que faz parte, como eu já comentei, do núcleo central do curso de administração. Hoje é a nossa unidade 4, onde nós vamos estar tratando de um assunto bastante importante, que é a pesquisa de clima organizacional. E essa teleaula, além de ter a característica de ser o nosso último encontro, ela também marca um assunto muito importante, que é o assunto relacionado à produção textual. Exatamente, nós temos uma situação relacionada a uma hidroelétrica, que eu tenho certeza que você já verificou, e você foi solicitado a fazer o quê? Uma pesquisa de clima organizacional. Então, o nosso conteúdo da aula de hoje, além de ser o conteúdo de fechamento dos nossos encontros da área de gestão de pessoas e concluir esse englobado, esse combo de conteúdos da área de gestão de pessoas, ele também tem uma estrela bônus. Ele tem a questão de ser também o conteúdo principal que você vai ser demandado na sua PTG. Então, os outros conteúdos da gestão de pessoas também são importantes, mas o capítulo 4 do livro, é o capítulo balizar, que vai dar a baliza do desenvolvimento da PTG. Então, a professora já começa te dando essa estrela bônus de que esse conteúdo é bastante importante para você desenvolver a sua produção textual, que tenho certeza, nós já estamos concluindo essa disciplina, você vai ter a disciplina de Direito na sequência, então o tempo está passando, o ano já está acabando e você tem que correr com a sua produção textual. Além disso, isso faz me lembrar das nossas determinações iniciais, porque antes que você me pergunte sobre a prova, eu vou falar da prova mais para frente, no nosso último bloco da aula, mas então vale sempre lembrar que se você veio acompanhando semana a semana, fez o tema de casa, a leitura prévia do capítulo do livro, das web aulas, fez as atividades, participou dos nossos fóruns, com certeza você está 100% atualizado dentro do nosso conteúdo e já está produzindo a sua PTG. Estava ansioso por essa nossa teleaula, esse nosso encontro, onde eu vou falar para você a respeito da pesquisa de clima organizacional. Então, olha, o capítulo 4 do livro é muito importante, você não pode deixar de estudar ele para o nosso conteúdo e também deixar ele guardadinho para a produção textual, porque ele é muito importante. Mas dito isso, vamos às nossas reflexões iniciais a respeito desse conteúdo de hoje. Vamos analisar? Quais são os principais aspectos que eu preciso destacar no primeiro momento? Que é preciso que você busque entender as perspectivas relacionadas aos conceitos de motivação e a importância disso no trabalho. Você já teve a oportunidade de estar aqui comigo discutindo o que é clima e cultura organizacional lá no nosso primeiro encontro, na primeira unidade. Hoje nós vamos resgatar isso dentro desse conteúdo de hoje, compreender o que é pesquisa de clima organizacional, porque essa é uma pesquisa muito importante, porque ela ajuda a identificar essa questão tão subjetiva que é o clima dentro de uma empresa. Então, nós vamos ao longo desses conteúdos explorando essa perspectiva. Vamos aprender a elaborar essa pesquisa, que é importante para o desenvolvimento da PTG, já comentei, mas não é somente ficar aqui no nosso conteúdo da teleaula. Eu faço essa sugestão que você explore com delicadeza e cuidado o livro, porque lá tem informações muito importantes para você. E conhecer os modelos de relatório e resultados e planos de ação. Nosso PTG para aqui na elaboração da pesquisa, mas nós vamos mais além. Nós vamos conhecer os modelos de relatório, vamos falar da importância que existe no que se refere à transmissão dos dados e principalmente a utilização desses dados
como fonte de melhorias dentro do processo organizacional. Isso é bastante significativo, a gente iniciar esse estudo da pesquisa entendendo que ela é uma fonte importante de informações e dados para a tomada de decisão. Então nós vamos estar explorando ao longo desse conteúdo, né, os fundamentos dessa pesquisa, o que é importante a gente saber antes de começar, quais são os principais instrumentos que nós podemos utilizar, que tipo de perguntas devem ser feitas, como articular essa aplicação, né, análise desses dados e a comunicação desses dados para o contexto de toda a organização. Então, essa é a base do nosso encontro da aula que nós estamos tendo nesse momento, essa nossa conversa, né? Até porque você já fez uma leitura prévia, você já fez o seu tema de casa, então a gente vem aqui para discutir juntos esses conteúdos. E para ilustrar essa nossa conversa, esse nosso debate, eu convido você a assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem. Além de muito treino e cada um saber qual sua função dentro do grupo, o que faz um time ser vencedor? Quando falta entrosamento entre o grupo ou os atletas estão insatisfeitos com algo, o resultado pode não ser o planejado. O mesmo acontece com uma empresa. Quando o clima organizacional não é dos melhores, os colaboradores tendem a não ser engajados com seus trabalhos, o que pode impactar diretamente no resultado final dos negócios. Mas como saber se os funcionários se sentem bem no ambiente de trabalho? Perguntando a eles. A pesquisa de clima organizacional está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa. Há muito deixou de ser considerada apenas um instrumento de medição do nível de satisfação do ambiente interno, passando a ser uma ferramenta valiosa para a gestão estratégica. E é sobre ela que iremos falar na quarta unidade de gestão de pessoas. De acordo com o pesquisador Ricardo Luz, o clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e seus colaboradores. As políticas internas, os valores éticos e morais e as crenças da organização são alguns dos fatores que podem influenciá-lo. Porém, sinais percebidos no dia a dia, como alta rotatividade dos trabalhadores, descaso com o uso de recursos e falta de comprometimento, podem ser indicadores de que as coisas não andam bem. E nesse caso, a metáfora "não se mexe em time que está ganhando" nem sempre é verdadeira. Na pesquisa sobre clima organizacional, cada colaborador se manifesta sobre como está a motivação, os relacionamentos e o espírito de equipe. Diz se percebe o trabalho de todos em função de um objetivo comum, se os gestores delegam bem as tarefas e se aquela empresa é um bom local para se trabalhar. Mas não se trata de simplesmente fazer algumas perguntas aos funcionários. Alguns fatores específicos precisam ser levados em conta, como metodologia, período em que será feita a pesquisa, periodicidade em que ela ocorrerá, segmentação da empresa que participará, aplicação e divulgação. Como nenhuma etapa pode ser pulada, vamos falar sobre uma coisa de cada vez. Nesta unidade, vamos começar falando sobre o conceito de motivação e satisfação no trabalho, do papel da liderança e da importância da pesquisa de clima organizacional. Depois veremos como definir as ferramentas de acordo com as necessidades da empresa, os passos para a elaboração de um questionário, como é feita a tabulação dos dados, os relatórios de pesquisa e a divulgação dos resultados. E para tudo isso não ficar só na teoria, na situação da realidade profissional e nas situações problema, você vai acompanhar o Sr. Rui, diretor de uma empresa que está começando a investir mais em seus colaboradores. Então vamos lá, acesse as webaulas e o livro didático. E lembre-se de que há material complementar no seu ambiente virtual de aprendizagem e de responder aos questionários das pré-aulas e pós-aulas ao longo das sessões. Agora é com você. Eu fico por aqui. Até mais. Exatamente. Agora é com você. Você é o personagem principal da construção do conhecimento. Então, agora nós precisamos resgatar alguns conhecimentos que nós já tivemos a oportunidade de conversar em outras unidades e que são muito importantes, que você não tenha dúvida a respeito deles e que são basilares para que a gente entenda a pesquisa de clima organizacional. Vamos resgatar alguns conceitos?
O primeiro conceito que a gente tem que resgatar, e nós vamos voltar a trabalhar ele aqui dentro da nossa perspectiva da aula, é o que é cultura organizacional e como ela se manifesta a partir das políticas, das crenças, dos valores, dos costumes que estão dentro de cada organização. A gente costuma dizer que a cultura organizacional, ela é específica de cada uma das organizações, porque cada organização é um ser vivo, já dizia o autor. E esse ser vivo, que é a organização, tem características únicas, porque são os seres humanos únicos que fazem parte daquela organização. Então, aquela organização acaba criando uma dinâmica própria e, com isso, seus valores, seus costumes, suas crenças e que acabam sendo partilhados pelaquela organização. Então, toda a organização acaba criando a sua própria cultura. Por exemplo, aqui na minha organização, nós temos a cultura de cuidar do colaborador, o colaborador vem em primeiro lugar, e isso é um aspecto importante. Como se constrói uma cultura organizacional? A gente já começou o entendimento dessa construção lá na unidade 1, onde a gente falou dos primeiros aspectos, falamos depois de recrutamento e seleção, e viemos aqui descortinando semana a semana esses diferentes conteúdos. E quais seriam as vantagens de uma cultura organizacional forte? Uma cultura organizacional forte, ela é facilmente entendível e quanto mais forte, mais pessoas conseguem entender e partilhar desta mesma cultura. E quando a gente partilha da mesma cultura, a gente acaba entendendo que essa cultura, ela é legível para todos. Vou usar um exemplo aqui, né, para o pessoal do Rio Grande do Sul, que passou no dia de ontem, né, como 20 de setembro, o dia do gaúcho. Então, para os gaúchos, tem todo um contexto cultural e que há entendimento, no qual há um entendimento da importância desse dia lá no Rio Grande do Sul. Na sua região, provavelmente, você tem datas importantes que fazem parte da cultura da sua região. Então, perceba que isso também acontece nas organizações. Elas também emprestam esse conceito de cultura e criam valores próprios e crenças próprias e uma dinâmica de relação própria. Quanto mais forte essa cultura e essa cultura mais saudável, com valores pautados na ética, pautados no respeito ao próximo, pautadas no bom relacionamento entre as pessoas, melhor vai ser o clima organizacional. Essa é a tendência. Já quando a organização ela partilha de valores muito complexos, como, por exemplo, um incentivo exacerbado da competitividade, onde as pessoas competem demais e não estão prezando as questões éticas. E aí isso pode incorrer numa